Bom, pessoal, o Flamengo pega hoje o time do Cruzeiro, jogando fora de casa. Vamos fazer aqui uma análise dos dois times da Libertadores e também o chaveamento do lado esquerdo. Bom, do lado esquerdo temos o Cruzeiro, o Flamengo, que a gente vai falar agora. E tem o Tolima e o Independente Del Valle. Del Valle tem incríveis 10 vitórias nos últimos 10 jogos. Guardando as proporções, está disputando o campeonato argentino, equatoriano, mas mesmo assim fez 29 gols nos últimos 10 jogos, média de 2,9. Aqui ainda do lado esquerdo tem o Rosário Central com o Di Maria aqui, o Corinthians com a sua experiência, o Estudiantes, um dos melhores clubes do campeonato argentino, e a Universidade Católica dando as cartas lá no Chile. Do lado de cá a gente tem o Mirassol, LDU, Palmeiras, Cerro Porteño, Platense, Coquimbo, Fluminense e o Rivadavia aqui. Então a gente vê aqui realmente o lado esquerdo que está um peso bem mais pesado aqui de adversários aí. Vamos ver aqui o desempenho de cada um aqui nos jogos. Bom, começando aqui com as derrotas, tá? Estudiantes nos últimos 5 jogos, 5 derrotas, o Tolima também. E o Cruzeiro 2 derrotas nos últimos 5 jogos, ou melhor, nos últimos 10 jogos, perdão. E o Flamengo não tem derrotas nos últimos 10 jogos. Assim como o Del Valle também não tem nenhuma derrota. Então são os destaques aí. Agora os gols tomados, né? Tolima tomou 16 gols, o Flamengo tomou 7, o mesmo número de gols do Cruzeiro. E o Estudiantes e o Del Valle, com boas defesas aqui, os dois tomaram apenas 4 gols. O Católico tomou 13 e o Tolima aqui, que é o pior defesa, 16, como já falamos. Rosário e Corinthians aqui no meio da tabela. Gols Pro, então a gente tem aqui 29 gols, 2,9 de média, o Católico 24, igualzinho o Flamengo nos últimos 10, 2,4 de média. O Cruzeiro 16, 1,6 de média, o Estudiante 10 gols em 10 jogos, 1 gol de média aqui. Tolima, Central e Corinthians, os três com 12 gols, um pouquinho mais do que 1 gol por jogo aqui em cada um desses times aí. Agora os pontos, o Del Valle gabaritou os 30, o Flamengo está com 24 em 30 jogados, 30 pontos disputados, né? O Católica 22 em 30, o Cruzeiro 20 em 30, e aqui o piorzinho, o Tolima com 13 em 30 e o Estudiantes também com 13 pontos em 30, né? Apesar de estar entre os dianteiros lá no Campeonato Argentino, o recorte aqui dos últimos 10 jogos do Estudiante não está muito bacana, não. Saldo de gols, o Tolima zerou, está com saldo 0, o Del Valle 27 gols, e a gente está aqui com o Flamengo com 17 gols, no meio do caminho aqui, o Cruzeiro e a Universidade Católica com 9 gols de saldo, Corinthians 5, o Rosário 3, Estudiantes 2. Então vamos aqui para as vitórias, né? O Del Valle tem 10 vitórias, o Católica tem 8 vitórias também. Um time bem forte aqui. O Flamengo 7 vitórias, Cruzeiro 6. E o Tolima aqui, realmente 4 vitórias, está com um recorte bem ruim o Tolima aí. Agora vamos puxar aqui os últimos 30 jogos. Vamos lá, um de cada vez aqui. Derrotas, o Tolima 10 derrotas nos últimos 30, 1/3 dos jogos perdidos. O Flamengo só perdeu 3 nos últimos 30, 10%. O Del Valle perdeu 4 nos últimos 30. O Cruzeiro perdeu 7. E vamos agora para os gols tomados. O Católico tomou 39. O Flamengo tomou 24. O Cruzeiro tomou 29. Então tem uma defesa um pouquinho pior aqui do Cruzeiro. O Del Valle tomou 27 nos últimos 30 jogos. O Estudiante tomou 15 aqui. Tem uma defesa boa, o Estudiante mesmo. Gols Pro. O Del Valle fez 75 gols. O Flamengo fez 61. O Católica fez 62. O Cruzeiro já 42. É uma diferença grande aqui nos últimos... Começou muito mal o Cruzeiro com o Campeonato Brasileiro. E o Corinthians, pior ainda, que 31 gols Pro nos últimos 30 jogos. Um pouco mais de 1 gol por jogo. Os pontos aqui, o Del Valle 74, o Flamengo vem em segundo 67, bem próximo aqui.
No Católica 58 e o Cruzeiro 55 aqui. 12 pontos atrás do Flamengo. O Estudiantes 52, Tolima 48 e Corinthians 47, ainda conseguiu ficar atrás do Tolima aqui. Quantidade de pontos. Saldo de gols, o Del Valle 43 saldo, o Flamengo 37, o Católica 27, o Estudiantes 18 e o Corinthians 5 de saldo de gols, o Cruzeiro 13 também, está na penúltima posição aqui de saldo no recorte de 30 jogos. Nas vitórias aqui 24 em 30, boa quantidade de vitórias aqui o Del Valle, Flamengo 20 em 30, 2/3. O Católica 18 e o Cruzeiro 16 em 30, praticamente é quase a metade aqui. E o Corinthians 12 em 30. Resultado bem fraco do Corinthians aqui. Agora de desempenho. Nos últimos 10 o Del Valle gabaritou com 100, Flamengo com 80, Cruzeiro com 66. Agora vamos pegar aqui nos últimos 30. O Del Valle 82, Flamengo 74 e o Cruzeiro 61. Que quase 13% aqui a diferença de 61 para 74 do Flamengo e do Cruzeiro. E o Corinthians 52 não conseguiu ficar atrás do Tolima aqui. Janela de contratações, o Flamengo abriu com 226 milhões, terminou com 217. Essa aqui não foi uma contratação, foi o retorno do Lohan, o valor bem baixo, né? 4 milhões e meio aqui o valor do Lohan. 12 milhões e 750 a desvalorização do mercado. O principal foi o Paquetá, o fator aqui de desvalorização. Do Cruzeiro aqui, ele abriu com 166 e fechou com 170. Estaria com 177 com o Gabriel Peck, que acabou machucando, a gente descontou aqui da conta. Na defesa ele perdeu 10 milhões aqui do lateral Kaique. Aí teve a entrada dos Rojas, mas acabou perdendo outros jogadores aqui também. Entrou aqui o 8 milhões do meia, o Zé Lucas, e eu tô com o Sinisterra machucado. E no ataque entrou 7.700 aqui. Deixa eu puxar aqui os jogadores. Os 7 milhões e 700, o Wesley, João Costa e Lúcio Rodrigues aqui. E a desvalorização do elenco desvalorizou pouco, 1.850.000. O Flamengo desvalorizou 12 aqui, na janela nesse período pós-Copa, né? Entre o início da Copa e o final da Copa agora. Média geral de idade, o Flamengo 28,8, quase 30 anos aqui. E o Cruzeiro 26,4, o Del Valle 26,1, mais novo ainda. Coisa bem importante aqui. Quantidade de jogadores, o Flamengo está com 28, e o Cruzeiro 33, Corinthians 34, que tem mais quantidade aqui. E o Tolima ali, 24 jogadores, realmente um elenco bem enxuto aqui do Tolima. E o Católica 26, também tem um elenco mais experiente e até mais enxuto do que o do Flamengo aqui. O valor de mercado, Flamengo 218 milhões, Cruzeiro 170 aqui na cola. Depois vem o Corinthians e o Tolima mais baratinho aqui. Desculpa, 12 milhões aqui o valor do Tolima. Estudiantes e Central, Rosário Central aqui em torno de 50 milhões. E o Del Valle 30 milhões, com um desempenho muito bom ali pelo valor que está empregado. Agora as médias aqui, 27 milhões, 27 de idade média aqui do Flamengo, 22 do Cruzeiro, 5 anos de diferença do time titular. O Flamengo aqui na defesa 32 para 28, uma diferença de 4 anos aqui. E do meio de campo 26 para 28 aqui, a diferença do meio de campo aqui, o Cruzeiro acaba ficando mais velho do que o Flamengo. No elenco inteiro, 28 para 26,5 no meio de campo, 28 para 26,75 na defesa, mas no ataque 27,57 para 22 aqui. 5 anos de diferença aqui do Flamengo e Cruzeiro. Vou passar aqui então agora o valores por setor, né? Estou com 34 milhões aqui a 35 o ataque do Cruzeiro, no ataque titular. 25 a defesa do Flamengo, 22 do Cruzeiro, quase a mesma coisa. Mais o meio de campo do Flamengo, 68 milhões, inflacionado bastante aqui pelos 42 do Paquetá. E o Cruzeiro 45 milhões aqui no elenco titular. Aí no elenco total, 63 a 72.
o ataque do Cruzeiro mais caro do que o ataque do Flamengo. Na defesa, 69 milhões de euros do Flamengo e a defesa 43 do Cruzeiro. E aí, por fim, aqui o meio de campo 99 milhões do Flamengo e 64 do Cruzeiro aqui. Aí agora nos artilheiros, o Flamengo fez 24 gols nos últimos 10 jogos e o Cruzeiro fez 16. O destaque do Cruzeiro aqui, 4 gols do Caio Jorge, Matheus Pereira 5 gols. O Sinisterra não joga, assim como o Aracena também não vai para o jogo. A gente tem o Pedro aqui com destaque 5 gols, o BH 5 gols também e o Lino 5 gols. O resto são poucos gols aqui na distribuição. Em zagueiro, o João Marcelo tem gol do Cruzeiro, o Flamengo não tem nenhum gol de zagueiro. Agora a gente fez aqui um levantamento com os 9 quesitos, o quesito mais pontos com peso 2, e incrivelmente o Del Valle deu as cartas aqui em todos os quesitos, à exceção de valor do elenco, que o Palmeiras é o valor mais caro. E se eu não considerasse o Del Valle aqui na lista, apenas o Flamengo, Cruzeiro, Palmeiras, Fluminense e o Rivadavia, a gente, como o segundo lugar ficou com a marquinha amarela aqui, o Flamengo fecharia com 7 pontos, o Cruzeiro 1, o Palmeiras com 2 pontos, o Fluminense com 1 e o Rivadavia com 1. Então, a gente, expurgando aqui o Del Valle por conta do campeonato equatoriano, que teria um nível bem mais fraco do que os concorrentes aqui, o argentino e o brasileiro principalmente, então a gente teria o Flamengo aqui como maior pontuador aqui dessa parte da Libertadores aí. Muito obrigado por acompanhar, inscreva-se no canal e até a próxima aí. Um abraço, tchau.